Bom, boa noite, professor. A gente é o grupo 7, que é composto pelo Lucas, o Carlos, o Fernando, eu e o Herbert. É, o nosso tema é sobre a aplicação com o MongoDB na prática. E vamos lá. O MongoDB é um software de banco de dados orientado a documento. Ele é de código aberto e multiplataforma. Ele é um banco de dados no SQL e, e o MongoDB usa documentos semelhantes ao JSON, que é usado no JavaScript, né? Suas, suas características permitem que a aplicação modele informações de modo muito mais natural, pois os dados podem ser alinhados em hierarquia complexas e continuar a ser indexáveis e fáceis de buscar. O desenvolvimento do MongoDB começou em 2007. Em fevereiro de 2000 e sua primeira versão publicada em fevereiro de 2009. Em 2017, 10 anos depois do início do seu desenvolvimento, o MongoDB se tornou uma empresa pública e foi listada na Nasdaq como MDB e com o preço de US$ 24 por ação. As principais características do MongoDB são suas consultas ad hoc, que o MongoDB suporta busca por campo e range e por expressões regulares. As consultas suportam funções JavaScript personalizadas. Também é possível fazer consultas que retornam amostras aleatórias dos dados. Outra característica principal é a indexação. Composto em um documento no MongoDB, podem ser indexados com índices primários ou secundários. Outra característica seria a replicação, que oferece alta disponibilidade usando conjuntos replicados. Um conjunto replicado consiste em um ou mais cópias dos dados. Cada cópia pode agir como primária ou secundária. Por padrão, operações de leitura e escrita são executadas na cópia primária, enquanto as secundárias mantêm uma cópia da primária. Se houver uma falha na cópia primária, o conjunto replicado automaticamente conduz um processo de eleição para determinar qual das cópias secundárias deve assumir o papel da primária. E outra característica seria o JavaScript no lado do servidor. No MongoDB, o JavaScript pode ser usado em consultas, funções de agregação, como por exemplo MapReduce, e enviado direto ao banco de dados para ser executado. Algumas das vantagens do MongoDB é utilizando o MongoDB temos uma melhor performance, visto que a única consulta retorna tudo o que precisamos saber sobre o documento. Os bancos de dados NoSQL apresentam vantagens sobre os outros quando precisamos de escalabilidade, flexibilidade, manipulação de quantidade massiva de dados, bom desempenho e facilidade para consultas. O MongoDB possui consultas bastante simples de serem realizadas, visto que não existem transações e joins. As consultas são mais fáceis de escrever e mais fáceis de ajustar. O escalonamento horizontal com sharding é muito bem implementado no MongoDB. Sharding é utilizado para economizar espaço no disco. Diferente do MySQL, né?
As desvantagens é quando queremos alterar todos os registros relacionados à unidade semântica. Nesse caso é preciso tratar um a um. Já no MySQL você consegue estar tratando todos os relacionados. Outra desvantagem é que ele não se adequa para aplicação com transações complexas. Mesmo caso os bancos de dados relacionados. Nesse caso, os bancos relacionados talvez sejam mais ideais. E outra desvantagem é que ele não utiliza os joins para as consultas, ou seja, aquelas consultas nas quais combinamos tabelas diferentes, diversas tabelas, MongoDB temos que executar esse tipo de consulta de maneira diferente, uma por uma. Os motivos para utilizar MongoDB é a flexibilidade, oferece grande flexibilidade devido ao seu banco de dados que não segue nenhum esquema, o que acaba deixando muito flexível, embora possa parecer uma desvantagem. É um recurso que diferencia de outros tipos de bancos de dados. Alta disponibilidade se refere ao alto volume de acesso. Como esse acesso poderá aumentar consideravelmente, isso pode afetar o desempenho do seu banco de dados e nesse sentido o MongoDB tem capacidade para se adaptar a essas necessidades, permitindo uma grande ou alta disponibilidade. Outro motivo é em projetos de Big Data, que ele se encaixa muito bem nesse tipo de projeto. E outra vantagem, outro motivo seria a documentação oficial, que é bem detalhada e você consegue achar tudo que precisa na hora do desenvolvimento utilizando ele. Aí finalizando, tem um vídeo aqui, eu não vou dar play, que seria mais ou menos a aplicação tá rodando. Vamos lá. Agora eu vou abrir aqui a aplicação e a gente tem a aplicação funcionando aqui. Eu vou entrar com uma conta já existente, professor, que já andei criando, e só para mais estar mostrando. Vamos lá. Senha. Aí ele vai logar com sucesso. Esse usuário eu já possuo aqui. Eu já tenho ele cadastrado. Outra coisa que a gente consegue ver é a banda Charlie Brown Jr. Se olharmos aqui na tabela no esquema de bandas, nós temos a banda Charlie Brown Jr. E outro em álbum temos as melhores, que é a nossa banda aqui. Eu vou fazer um teste agora, só do a parte do registro. Iniciar a aplicação aqui. Aí beleza, eu vou fazer um registro aqui qualquer. Registrar. E a aplicação ele retorna que o usuário foi cadastrado com sucesso. Antes a gente tinha 2 usuários, né, cadastrado. Agora, se eu for abrir a tabela do usuário, a gente tem o que eu acabei de cadastrar. Bom, seria isso, professor, um exemplo de uma aplicação mobile em React Native utilizando MongoDB no back-end
E o lado do servidor estamos utilizando Node.js. Bom, obrigado, professor. Boa noite. Alô.